O milagre que mudou a vida de Carlos, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha um pequeno comércio de materiais de construção em São Paulo, uma esposa amorosa, a Ana, e 2 filhos, Lucas e Gabriela. A vida não era fácil, mas ele conseguia sustentar a família com dignidade. Até que, em 2021, tudo começou a desmoronar. Ana, sua esposa, começou a sentir dores intensas na região pélvica. Os médicos diagnosticaram adenomiose, uma doença que causa inflamação crônica no útero, sangramentos excessivos e dores insuportáveis. Os remédios aliviavam por pouco tempo, e a cada mês a situação piorava. Os exames mostravam que o útero de Ana estava tão comprometido que a única solução apresentada pelos médicos era a esterectomia, a retirada total do órgão. Para uma mulher de 35 anos, que sonhava em ter mais um filho, aquela notícia foi como uma facada no coração. Carlos se desesperou. Ele já estava endividado com as contas do comércio, que não ia bem desde a pandemia, e agora tinha que arcar com consultas, exames e medicamentos caros. As noites eram de choro, com Ana se contorcendo de dor e Carlos se sentindo impotente, sem saber o que fazer. Ele tentou de tudo, chás, benzeções, até promessas a santos de outras religiões, mas nada adiantava. A dor de Ana só aumentava, e o desespero tomava conta do casal. Foi então que, certo dia, enquanto voltava do trabalho, Carlos passou em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele já tinha ouvido falar da igreja, sabia que lá aconteciam milagres, mas nunca tinha entrado. Naquele dia, porém, algo chamou a atenção, um cartaz com os dizeres: Deus ainda opera milagres. Venha buscar a sua cura. Ele parou, olhou para o prédio iluminado, e sentiu um chamado no coração. Por que não tentar? Pensou. O primeiro passo na fé. Carlos entrou tímido, sem saber o que esperar. Foi recebido por um obreiro sorridente, que o levou até a sala de oração. Lá, ele viu pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras levantando as mãos em adoração. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Carlos se emocionou quando ouviu: Deus não muda, Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre? Quem está sofrendo e não aguenta mais? Venha ao altar. Carlos hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou. Ele se levantou, foi até a frente, com lágrimas nos olhos, contou sua história. O pastor orou por ele com autoridade, impôs as mãos sobre sua cabeça e ungiu-o com óleo, declarando: em nome de Jesus, essa doença é quebrada. A dor acaba hoje. Carlos saiu da igreja com uma estranha paz no coração. Não sabia explicar, mas sentiu que algo tinha mudado. Ana, porém, foi cética quando ele chegou em casa falando da experiência. Carlos, você acha que uma oração vai resolver o que os médicos não conseguiram? Ela perguntou, frustrada. Mas Carlos não desistiu. Ele voltou à igreja no dia seguinte, e no outro, e no outro. Cada vez que ia, ouvia testemunhos de pessoas curadas de doenças terminais, de famílias restauradas, de dívidas pagas. Aquilo o enchia de esperança. A corrente de oração e a fé em ação. O pastor explicou a Carlos que a fé sem obras é morta. Você precisa mostrar a Deus que acredita no milagre, disse. E foi então que Carlos começou a participar das campanhas de fé. Ele trouxe Ana, mesmo relutante, para uma corrente de oração das 18 horas. Lá, eles oraram juntos, com dezenas de pessoas intercedendo por eles. O pastor ensinou que a adenomiose era uma obra do inimigo para destruir o lar, e que só Jesus poderia quebrar aquela maldição. Ana, mesmo com dor, começou a se envolver. Ela participou da Fogueira Santa das terças-feiras, onde mulheres oravam pela cura de doenças femininas. O pastor ungiu um lenço e pediu que ela o colocasse sobre o ventre, crendo no poder de Deus. Carlos, por sua vez, começou a jejuar e a participar das vigílias de oração, madrugadas inteiras clamando por um milagre. Mas a prova maior veio quando o pastor falou sobre o dízimo e as ofertas. Carlos, já endividado, hesitou. Como vou dar dinheiro se não tenho? Pensou. Mas então lembrou das palavras do pastor: Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer a sua fé. Quando você entrega o pouco que tem, Ele multiplica.
Com o coração apertado, Carlos separou os 10% de suas vendas daquele mês e levou como dízimo. Ana, mesmo sem entender, apoiou. O milagre na Santa Ceia. Uma semana depois, a igreja anunciou uma Santa Ceia especial para milagres. Carlos e Ana foram com expectativa. O templo estava lotado, o coro cantava com unção, e o pastor falava sobre o poder do sangue de Jesus. Quando chegou a hora da ceia, Carlos e Ana se ajoelharam, receberam o pão e o vinho, e oraram com lágrimas. De repente, Ana sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, e ela teve a sensação de que algo saía de dentro dela. Assustada, ela segurou a mão de Carlos e sussurrou: Carlos, a dor foi embora. Ele não acreditou de início, mas quando chegaram em casa, Ana percebeu que, pela primeira vez em meses, não sentia nenhuma cólica. Eles esperaram, receosos, mas os dias passaram, e a dor não voltou. Uma semana depois, Ana foi ao médico. Os exames mostravam que a inflamação havia regredido drasticamente. O útero, antes deformado pela doença, estava normal. O médico, surpreso, disse que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Carlos e Ana sabiam a verdade: aquilo não era sorte, era um milagre de Deus. A transformação e a lição de vida. Hoje, um ano depois, Ana está completamente curada. Os médicos não encontram mais nenhum vestígio de adenomiose. Carlos, que quase faliu, viu seu comércio prosperar depois que começou a dizimar com fé. Eles voltaram à igreja para dar seu testemunho no altar, e agora são obreiros voluntários, ajudando outras pessoas que chegam desesperadas, assim como eles chegaram. Carlos aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. Ele entendeu que Deus não desampara quem confia nele, mas exige coragem para dar o primeiro passo. Muitas vezes, a gente acha que está no fundo do poço, mas é justamente ali que Deus está preparando o nosso milagre, diz ele, com os olhos brilhando. Ana, que antes duvidava, hoje é uma das mulheres mais ativas na corrente das mulheres que oram. Eu quase desisti, quase aceitei a palavra dos médicos como sentença. Mas Deus mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico, testemunha. E assim, a história de Carlos e Ana se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, com lugar onde a fé é colocada em prática, onde os impossíveis se tornam possíveis, e onde vidas são transformadas pelo poder da oração, da obediência e da confiança em Jesus. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. Basta crer e dar o primeiro passo. Carlos. A vida de Carlos e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele casal que antes mal saía de casa, sempre com o rosto marcado pela preocupação, agora irradiava uma alegria que chamava a atenção. As pessoas perguntavam: o que aconteceu com vocês? E eles, sem vergonha, respondiam: foi Jesus. Foi a Igreja Universal que nos mostrou que Deus ainda faz milagres hoje. Um dia, enquanto Ana participava da corrente das mulheres que oram, uma irmã em Cristo se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Ana, eu também recebi um diagnóstico ruim. Os médicos disseram que meu filho tem uma doença rara e que não há cura. Eu não sei mais o que fazer. Ana abraçou aquela mãe desesperada e, com a voz firme, disse: minha irmã, eu já estive no seu lugar. Mas Deus é fiel. Vamos orar agora mesmo, e você vai ver o milagre acontecer. Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio das outras mulheres, e clamaram a Deus com fé. Ana lembrava a cada palavra que o pastor havia falado: a oração feita com fé move montanhas. E ela acreditava piamente nisso. Dias depois, aquela mãe voltou correndo para a igreja, com os exames do filho na mão. Glória a Deus! Os médicos não entendem, mas os exames melhoraram. Eles disseram que é inexplicável. Ana sorriu, porque ela sabia muito bem que não era inexplicável, que era Deus agindo mais uma vez. Enquanto isso, Carlos não ficava para trás. Ele começou a participar dos cultos de libertação e a ajudar na obra de Deus como voluntário. Um dia, o pastor o chamou para dar um testemunho na frente de toda a igreja. Carlos, que antes era tímido, subiu ao púlpito com coragem. Eu era um homem quebrado, sem esperança. Minha família estava se desmoronando, minha saúde era um caos. Mas quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tudo mudou. Hoje, minha esposa está curada, meu casamento está restaurado, e eu tenho paz no coração.
Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um aqui. As palavras dele ecoaram no coração de muitos. Um homem na plateia, que estava prestes a desistir da fé, sentiu algo se mexer dentro dele. Se Deus mudou a vida desse homem, por que não pode mudar a minha? Pensou. Ele se levantou, foi até o altar e entregou sua vida a Jesus naquela mesma noite. A transformação de Carlos e Ana não parou por aí. Eles começaram a visitar hospitais, levando a palavra de Deus para quem estava doente, desanimado. Levavam óleo consagrado, oravam pelos enfermos e testemunhavam como a fé os tinha salvado. Muitas vezes, saíam de lá com relatos de melhoras, de dores que haviam passado, de pessoas que sentiam uma paz que não vinham da medicina, mas de algo muito maior. O médico que atendeu Ana certa vez, cético no início, acabou se aproximando deles depois de ver tantos casos que desafiavam a lógica. Eu não acredito em milagres, mas o que eu vi com vocês não tem explicação científica, admitiu. Carlos sorriu e respondeu: Doutor, a ciência explica muitas coisas, mas só Deus explica os milagres. Hoje, anos depois, Carlos e Ana são um exemplo vivo de que Deus não abandonou seu povo. Eles continuam firmes na igreja, servindo, orando e ajudando outros a encontrarem a mesma fé que o salvou. Sua casa, que já foi um lugar de dor, agora é cheia de risos, de visitas de irmãos em Cristo, de orações que sobem aos céus. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, a resposta é sempre a mesma: não fomos nós. Foi Deus. Foi a Igreja Universal que nos mostrou o caminho. Se você também está passando por uma luta, não desista. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Basta crer e dar o primeiro passo, como nós demos. Porque no final das contas, a história de Carlos e Ana não é só deles. É de todos que um dia se sentiram sem saída, mas encontraram em Deus uma razão para continuar. É a prova de que, quando a gente menos espera, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo tão grande que nem nossos olhos podem ver, até o dia em que o milagre se revela. E então, a gente entende: a fé não é só uma palavra. É a chave que abre portas onde só havia paredes. E essa chave, muitos outros também encontraram nas mãos da Igreja Universal. Como a dona de casa Maria José, que chegou arrasada ao templo depois de descobrir que seu filho de 17 anos havia se envolvido com drogas pesadas. Ela já tinha tentado de tudo, clínicas, médicos, até ameaças, mas nada adiantava. O menino, antes tão alegre, agora mal olhava nos olhos da mãe. Foi quando uma vizinha, que também havia passado por uma batalha semelhante, a convidou para uma reunião de quarta-feira na CCB. Maria José entrou no templo com o coração apertado, mas saiu com uma esperança que não sentia há anos. O pastor falou exatamente o que ela precisava ouvir: Deus não desistiu do seu filho. E você também não pode desistir. Ela obedeceu às orientações, jejuou, orou e levou o filho à igreja, mesmo que ele resistisse. Não foi fácil. Houve choros, discussões, noites em claro. Mas Maria José se apegou à promessa: tudo é possível ao que crê. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo mudou. O jovem, que até então ficava de braços cruzados no fundo do templo, de repente caiu de joelhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de revolta, mas de alívio. Ele mesmo contou depois que sentiu uma força tirando um peso das suas costas, como se alguém tivesse cortado correntes invisíveis que o prendiam. Naquela noite, ele pediu perdão à mãe e jurou que nunca mais tocaria em drogas. E cumpriu. Hoje, 5 anos depois, ele é um universitário, líder de jovens na igreja e ajuda outros rapazes a saírem das mesmas armadilhas que quase o destruíram. Maria José, emocionada, sempre diz: eu vi meu filho morrer e ressuscitar. Não foi medicina, não foi força minha. Foi Deus, usando a Igreja Universal como instrumento. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer mãe que está sofrendo. E assim, história após história, o templo se enche de testemunhos que parecem impossíveis, mas não são. Como o do motorista de aplicativo João, que depois de um acidente de carro ficou paralisado da cintura para baixo. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Mas João não aceitou aquela sentença. Todos os dias, mesmo com dor, ele era levado pela esposa até a CCB. Lá, ele ouvia os relatos de cura e se agarrava a cada palavra de fé. Até que, numa terça-feira de manhã,
durante uma corrente de oração, algo extraordinário aconteceu. João sentiu um calor intenso nas pernas, como se fogo corresse por suas veias. De repente, os dedos dos pés mexeram. Ele gritou, e a igreja inteira parou para ver. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou, primeiro apoiado, depois sozinho. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a medula ainda estava danificada, mas João andava. E não só andava, hoje ele corre, dirige e até joga futebol com o filho no quintal. Eles disseram que era impossível. Mas Deus disse que era só uma questão de tempo, ele repete, sorrindo, a cada vez que alguém duvida. Essas histórias não são contos. São vidas reescritas. São pessoas que chegaram ao fundo do poço e descobriram que, mesmo lá, Deus estendia a mão. E a Igreja Universal foi o lugar onde essa mão se tornou visível, através de um abraço, de uma oração, de um pastor que não desistiu, de irmãos que acreditaram quando o mundo já tinha desistido. Porque o milagre não é só o final feliz. É todo o caminho, as noites de choro no altar, as mãos levantadas quando as forças acabaram, a decisão de voltar mesmo quando tudo parecia perdido. É a certeza de que, quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve como testemunho. E assim, a cada culto, mais alguém entra com uma dor e sai com uma história para contar. Mas um não tem jeito se transforma em Deus fez. E a fé, que muitos achavam ser só para os fortes, revela-se como o refúgio dos que já não têm mais forças, mas descobrem que, com Deus, a fraqueza se torna poder. Era uma quarta-feira à noite, um daqueles dias em que o cansaço do corpo parecia pesar mais que a alma. Maria entrava na Igreja Universal arrastando não só os pés, mas um fardo que há anos a acompanhava, a depressão. Os remédios já não faziam efeito, os médicos davam de ombros, e a família, embora amorosa, não sabia mais o que dizer. Reze, minha filha, ouvia da mãe. Mas como rezar quando a esperança parece uma palavra vazia? Ela sentou no fundo do templo, onde a luz amarela das lâmpadas misturava-se com o brilho dos olhos de quem ainda acreditava. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no meio do caminho, disse o pastor, olhando direto para Maria, como se soubesse que aquela mensagem era só para ela. E você também não pode desistir agora. As lágrimas vieram sem permissão. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de algo que começava a nascer dentro dela, uma teimosia santa. Quando o pastor chamou os que queriam ser libertos para a frente, Maria hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte, mas uma voz dentro dela sussurrou, vai. Só mais uma vez. E ela foi. No altar, mãos desconhecidas se estenderam sobre sua cabeça. Não eram mãos de médicos, nem de psicólogos, mas mãos que carregavam algo maior, a unção de Deus. O pastor orou com autoridade, como quem sabe que não está pedindo, mas determinando. Em nome de Jesus, essa prisão se quebra agora. Maria sentiu algo estranho, não foi um arrepio, não foi um calor, mas uma leveza que subiu dos pés até a cabeça, como se uma corrente invisível fosse arrancada de dentro dela. Quando abriu os olhos, o templo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sorrisos dos irmãos mais verdadeiros. E, pela primeira vez em anos, Maria respirou fundo sem sentir o peso no peito. Não foi um milagre barulhento, com gritos ou quedas no chão. Foi silencioso, profundo, como um rio que volta a correr depois de uma seca longa. Nos dias que seguiram, os que a conheciam notaram a mudança. O olhar, antes vazio, agora tinha brilho. Os passos, antes lentos, ganharam pressa. A mãe chorou quando Maria chegou em casa cantando um hino que aprenderá na igreja. Filha, o que aconteceu com você? Perguntou. Maria sorriu e respondeu, Deus me encontrou onde ninguém mais procurava. Hoje, ela está no altar não mais como quem busca, mas como quem testifica. Ajuda outros que chegam com a mesma dor que já foi sua, segura suas mãos e diz, eu sei que parece impossível. Mas se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Porque o milagre não foi só a cura, foi a descoberta de que, mesmo quando a gente não tem mais palavras, Deus ouve o silêncio do coração. E assim, a cada culto, a história se repete. Não porque os problemas acabaram, mas porque a igreja é o lugar onde o impossível encontra com a fé. Onde o já tentei de tudo se transforma em Deus tem mais uma saída.
E o que era para ser o fim, vira apenas o começo de uma nova vida, que escrita não com tinta, mas com lágrimas de gratidão e risos de quem redescobriu a alegria de viver. O milagre se completou quando, anos depois, ela seguiu a mesma filha que um dia lhe foi negada ao colo pelo médico ao altar, não como uma sombra de dor, mas como mãe da noiva, vestida de branco, com as mãos trêmulas de emoção e o coração transbordando. A menina que nunca respiraria agora ria, dançava, e sussurrava ao seu ouvido: "Mãe, valeu a pena esperar." Naquele dia, não houve palavras. Só lágrimas que caíram como pérolas sobre o vestido, e um abraço tão apertado que parecia costurar o passado ao presente, provando que Deus não apenas restaura, ele reescreve. Reflexão: às vezes, o milagre não é o que muda fora, mas o que nasce dentro, a fé que sobrevive à noite, a esperança que brota do chão árido, o amor que se recusa a soltar. O verdadeiro milagre foi perceber que, enquanto havia lágrimas, ainda havia luta, e onde há luta, Deus está tecendo algo maior do que a gente enxerga. Lição: Deus não trabalha com pontos finais. O que para você é uma porta fechada, para Ele é um corredor. O que você chama de é impossível, Ele chama de espera um pouco. A fé não é a certeza de que tudo será como você sonhou, mas a confiança de que, no fim, será melhor do que você imaginou, mesmo que o caminho passe pelo deserto. Porque milagres não são apenas curas, são histórias que Deus assina com o nome da gente. E a sua ainda está sendo escrita.